O procurador-geral do município, João dos Santos Pereira Braga, assumiu interinamente a Prefeitura de Manaus agora à tarde. Ele deve permanecer no cargo inicialmente até o dia 11 de setembro, quando termina o prazo de afastamento do prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, para tratamento de saúde. O prefeito se recupera bem da cirurgia do coração realizada na tarde de ontem em São Paulo. Amazonino Mendes segue internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês e ainda não há previsão de alta. Um levantamento feito pelo Centro Estadual de Mudanças Climáticas mostra que o sul do Amazonas já apresenta níveis críticos de incêndios florestais, um problema que se agrava ainda mais neste período de estiagem. As imagens no mapa denunciam. O sul do estado é a região com maior concentração de focos de calor no Amazonas. O monitoramento via satélite serve de base para o Centro Estadual de Mudanças Climáticas desenvolver ações que vão desde a prevenção até o combate das queimadas com o apoio do IPAAM e do IBAMA. De acordo com o Seclima, só entre os dias 20 e 26 de agosto, 1.117 focos de calor foram identificados em todo o estado. Os municípios de Apuí e Manicoré são os mais atingidos. Por conta da escassez de chuvas e do clima seco, no período de agosto a outubro, é expressamente proibido realizar qualquer tipo de queimada. Com esses dados em mãos, nós podemos, primeiro, informar as equipes de fiscalização onde estão acontecendo os maiores focos de calor, trabalhar junto aos municípios, por meio das secretarias municipais, para tentar tomar alguma ação mais próxima. Até o mês de outubro, as instituições que fazem parte do combate a incêndios florestais vão atuar no monitoramento diário dos locais indicados como áreas em potencial para o surgimento de focos de incêndio. E deve voltar a chover nesta quarta-feira. Confira os detalhes da previsão no mapa. Nesta quarta-feira, o tempo fica parcialmente nublado em Pauini, onde as temperaturas variam entre 18 e 35 graus. Já em Tefé, o tempo fica encoberto e há previsão de chuva, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Mesma previsão para a capital, que terá mínima de 26 e máxima de 35 graus nesta quarta-feira. Hoje, o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto completa 26 anos desde sua inauguração. E para comemorar a data, o hospital se prepara para inaugurar mais um setor, o de captação de doações de órgãos e tecidos. O hospital é referência em atendimento para doenças graves no coração e atende mais de 9 especialidades. Nos últimos anos, vem se modernizando e é o primeiro a ter uma ala específica para queimados. Um hospital que atua com todas essas especialidades, com média de 376 leitos. Ele hoje, para você ter uma ideia, ele é um hospital de referência para os pacientes cardiopatas, que desenvolvem cardiopatias graves. Nós atendemos a parte clínica e, quando há necessidade de um procedimento invasivo cirúrgico cardiovascular, ele é encaminhado para o Hospital Francisca Mendes. Agora, o Hospital 28 de agosto oferece um setor para a captação de doação de órgãos e tecidos para transplantes. Aqui, o trabalho será de sensibilização das famílias dos potenciais doadores. No Amazonas, mais de 600 pessoas esperam há anos na fila por um transplante. O mais difícil ainda é a colaboração dos familiares em aceitar doar órgãos dos parentes que morreram recentemente. A maioria das famílias, elas não conseguem entender a doação pensando em mutilação do corpo do seu familiar que morreu. E não é assim. A gente explica que a captação do órgão, a retirada do órgão é como uma cirurgia comum. Participam anestesistas, cirurgiões gerais, nefrologistas, urologistas, quer dizer, todos esses profissionais, justamente para quando retirar esse órgão que vai ser transplantado em outra pessoa, ele saia de uma forma boa. O setor já funciona há pouco menos de 3 meses. Nesse tempo, 4 pacientes tiveram morte encefálica, o que os classifica como doadores em potencial. Apenas 2 famílias autorizaram o procedimento e 8 pessoas puderam ser beneficiadas. Se nós do Estado fizéssemos todos os transplantes, um doador ele ajudaria 25 pessoas. Porque, por exemplo, um paciente com morte encefálica, a gente pode doar a pele, os ossos, medula óssea, pâncreas, rins, pulmão, coração, válvulas cardíacas, enfim, o máximo de tecido que a gente pudesse extrair dele poderia ser retirado.
O hospital não faz procedimento de transplante, mas com uma média de 2.000 pacientes por dia, o hospital pode contribuir conscientizando famílias para doarem os órgãos de seus entes queridos. O que mais tocou a gente foi justamente a mãe de um paciente com 17 anos, que em momento algum ela pensou em não doar. Ela queria que a vida do filho continuasse em uma outra pessoa, e foi isso que aconteceu. Boa noite para você, até amanhã.